Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Oi, Marcele, tudo bom? Estou tentando aqui encontrar a doutora Jaqueline, vou chamar ela aqui. Já enviei o convite, sejam bem-vindos. Olá. Sejam bem-vindos à live de atendimento e grafodocumentoscopia. Tudo bem? Olha ela ali entrando. Doutora Jaqueline Perotti, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Acho que eu já enviei um convite, agora vamos Acho que aguardar. agora vai. Olá, tudo bom? Tudo jóia contigo? Tudo ótimo, estava viajando a mil, estudando muito. Tô ainda. Tô ainda. Tô Ah, aqui tá no em hotel viagem? agora. Ah, que legal! Muitas novidades de tecnologia para segurança. Muita coisa nova, muita coisa digital também. Então, assinaturas eletrônicas, vários trabalhos sobre assinatura eletrônica, conceitos novos também para a gente associar a segurança que a gente já tem nos documentos físicos, nos documentos eletrônicos também. Então, muita novidade. Ai, que Tudo de bom. show! Que ótimo! Então, eu vou te dar as boas-vindas formalmente, né? Seja Muito muito obrigada. bem-vinda. É uma alegria te ter de novo na Cartório Flix, que lançou há pouco tempo, né? O curso de Sim, grafodocumentoscopia. E eu sim, queria já tá ouvir de bom. ti, doutora, já tá lá, né? Já tá a mil. E eu queria ouvir o que que tem dentro desse curso, por que que tu acha que é importante para o atendimento de um cartório? Bom, o que que acontece? Os cartórios são muito visados pelos falsários. Estão batendo na minha porta aqui. Ah, as coisas que acontecem. Quer abrir? Quer abrir, eu Não, te não, espero. não sei quem é. Essa semana o aspirador de pó ligou aqui em casa numa outra live, Não, sozinha. isso às vezes é raro. Mas, enfim, voltando. Os falsários, Eles... eles visam muito os cartórios, porque os cartórios são o quê? São instituições em que eles podem chancelar documentos falsos, eles podem se utilizar do cartório para cometer as suas fraudes. Então, a gente tem aí muito essa, como que se diz? Agora me fugiu a Esse palavra. risco, porque o tabelião paga, né? Ele tem a Isso, responsabilidade civil exatamente. pelo erro que Exato, ele cometer, né? Isso é o maior exatamente. risco. Então, assim, a gente tem essa, Nossa, eu tô essa laranja, tá? possibilidade, tá bom? Então, a Não, gente tá. tem essa possibilidade aí de fraude, essa forte possibilidade que o falsário pode cometer ali uma fraude. Então, os cartórios, eles devem ter ali ferramentas, funcionários bem treinados para evitar essas fraudes. Porque eu até brinco, né? Nem todo herói usa capa. E o funcionário do cartório, ele pode evitar fraudes. Então, com a documentoscopia preventiva, ele pode o quê? Evitar fraudes. Então, não é só, por exemplo, o perito judicial ir lá e descobrir uma fraude, mas Uhum. quando a gente puder, com um funcionário, com esse funcionário tendo sabedoria para isso, Para evitar evitar. fraude, a gente consegue evitar todo um prejuízo, todo um, assim, Um não só transtorno, prejuízo, né? como transtorno para as partes que são vítimas de Sim. fraude. Sem contar Então, com o gasto mesmo do tabelião, né? Que depois no e frigir também dos tem a ovos. responsabilidade, sim. E também tem ainda isso, tem a responsabilidade do tabelião. Então, Sim. além da fraude, da vítima de fraude, a gente tem uma responsabilidade do tabelião. Caso Exatamente. ele chancele ali um documento que não seja, que tenha algum tipo de fraude, ele pode ser responsabilizado. E o Então, que que assim, já tem, doutora? O que que eles podem fazer, os funcionários, para, assim, dar algumas dicas? Eu sei que tem muita coisa nas trilhas, né? Mas sim. para quem não é assinante da Cartório Flix, o que que não pode sair dessa live sem saber? Sem chegar amanhã e já começar a cuidar no balcão.
Bom, primeira coisa, grafoscopia. É muito importante que o servidor, o serventuário do cartório, ele tenha noções de grafoscopia. Porque muitas vezes a pessoa que não tem noção de grafoscopia, ela não vai saber identificar ali. Ela pode até olhar e fazer o joguinho de sete erros, mas ela Uhum. não vai ver ali algumas características que são essenciais de serem observadas. E isso a gente ensina. Como, por exemplo, características contínuas, características ali que são pouco perceptíveis, porque o leigo, ele não sabe observar algumas características, como, por exemplo, o sentido. E isso eu ensino no curso. O sentido a Ah, gente vê através das estrias. Então, é muito importante ter esse conhecimento para poder observar as assinaturas, para poder reconhecer essas assinaturas. E outra coisa, assim, são alguns gatilhos que a gente tem para o falsário. Porque o falsário pode ser qualquer um. Qualquer um pode ser falsário. uhum. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma pessoa alta, pode ser uma pessoa Super baixa, simpático, né? pode, pode Normalmente ser o super, falsário é geralmente envolvente, é. né? Ele tenta Sim, tirar toda a todo tua atenção. estelionatário é, porque o estelionatário, ele tem que buscar, ele busca ali convencer. E como que você convence uma pessoa? Você convence uma pessoa usando a sua persuasão. E nisso você tem Empatia, que ter envolvimento. esse traquejo, você tem que ter aquela simpatia. Então, por Uhum. isso que o falsário, ele geralmente vai puxar assunto, vai tentar te tirar a O concentração, foco, o o foco. foco desse funcionário. Então, é muito importante que esteja ali Uhum. atento a isso. E muito embora isso pode acontecer, não é tão comum, isso pode acontecer. Então, o funcionário ele tem que estar atento, caso tenha uma pessoa assim que esteja ali querendo algo que não é possível, ou então Uhum. naquela dia, é bom que o funcionário esteja atento Sim, para que não cometa aí um deslize, porque são os sim. deslizes que eles dão Que bem, ele né? pega. Sabe que num cartório, uma coisa que eu aprendi é que o falsário, quando vai, ele abre o cadastro primeiro. Então, ele Uhum. normalmente vai abrir o cadastro com um documento que é questionável, mas ele abre o cadastro para fazer um reconhecimento de residência, né? Uma declaração de residência, que é uma coisa simples. Então, Uhum. como aquele ato é simples, a gente abre o cadastro e não presta tanta atenção, mas Uhum. esse falsário tem o comportamento de daqui 2, 3 meses, com muita tranquilidade, ele voltar para aí sim efetivar o ato, né? Aquele grande que ele tem, que ele queria praticar. Então, eles têm muita tranquilidade de Uhum. esperar o momento certo. Uma outra coisa que eu vi é que eles entram, esperam, e são pessoas que normalmente vão para o atendimento do cartório, porque a gente está correndo, e não Uhum. consegue olhar para quem está na espera. E eles estão lá observando há muito tempo, são pessoas que vão dia a dia escolher o atendente, talvez o mais disperso, aquele mais comunicativo, o mais tenso, focado, porque eles, Uhum. eles vão escolher o atendente certo com um perfil para poder praticar um ato ilegal, né? E aqui em Brasília, aqui não, né, que eu tô em Foz, mas lá em Brasília tem até um cartório que, olha que o falsário que ouvir isso vai querer fazer. Tem até um cafezinho ali, que o falsário pode ficar até observando, o pessoal tem um café. Claro, O falsário claro. fica observando, toma até um cafezinho. Ele Então, toma um cafezinho, ele fica olhando. E sim. dizem, né, que as fichas, o cara pega a ficha, ele senta e Uhum. fica. E aí o atendente chama depois e aquela ficha não veio. Se esse comportamento acontece muitas vezes seguido, de o cara deixar a ficha embora, é porque ele só pegou a ficha para Pra observar o pegar. atendimento. Olha Sim. como a gente tem que ficar ligado. Tem uma outra Sim. questão que é importante de o cara fazer, por exemplo, 30 reconhecimentos de novo por autenticidade de declaração de residência, de Sim. autenticidade. Depois ele pode usar, ele tem 30 chances de arrancar aquela etiqueta para reutilizar no ato que Uhum. ele queria praticar mesmo. Então eles são muito preparados, né? Sim, e tem uma coisa que eu pego muito na perícia judicial, que quando o falsário não consegue fazer o reconhecimento, né, porque o cartório está atento, ainda bem,
eles muitas vezes fazem uma cópia, mesmo sem o reconhecimento, e fazem um reconhecimento da cópia e colocam ali o selo. Porque o selo cartorário, ele vai esquentar aquele documento. Um Claro. documento fraudulento, se ele tem ali o selo do cartório, é o selo do cartório. É fé pública. Então, realmente, o cartório ele é muito É visado pelos. muito visado, porque o tabelião paga, né? No frigir dos ovos pode ameaçar a titularidade dele e ele vai acabar, né, discutindo, mas se ele fez o ato, praticou, ele perde. Gente, nós Uhum, estamos com um grupo bacana aqui, eu quero fazer alguns combinados. Lá no uhum. final da live, nós vamos fazer um presente, né, doutora Jaqueline? Sim, Vamos vai sortear o teu livro que tu escreveu sobre todas essas questões. sobre grafoscopia. Então, o livro ele é sobre análise grafotécnica, ensina sobre essa área. Então, quem quer se especializar, quem quer aprender mais sobre essa área, por exemplo, uma pessoa que está no reconhecimento de firma, ela tem que estar atenta, ela tem que conhecer. E principalmente saber Exatamente. como que eu vou identificar um traço aqui. Como que eu vou identificar se é uma tinta de caneta ou se é uma impressão? Pois Então, é, o isso funcionário agora tem. a impressora, como é que eu consigo diferenciar numa impressora tão perfeita a assinatura? O O que a material é gente diferente. pode fazer? O material é diferente. Então, quando você faz uma assinatura à caneta, ela vai ser diferente do que uma impressão, né? Então, uma impressão Uhum, ela tem uma confecção diferente da caneta. A caneta, ela tem tinta e uma esfera que vai girar ali e essa tinta uhum. vai no documento. Mas E então eu já preciso de uma lupa. uma lupa, você vai precisar de uma lupa, muitas vezes o auxílio de uma lupa. Né? Quem está mais habituado pode até olhar e já reconhecer. Mas é muito bom, é importante você ter o auxílio de uma lupa, porque às vezes você não enxerga, né, os detalhes, Sim. então é E melhor de ter uma lupa novo, né? É para muito auxiliar. atendimento, é um dia inteiro na tecnologia, naquele barulho, as pessoas falando alto, e de repente o falsário vai entrar ali 5h25, quando tu já tá sem gás nenhum, e numa dessas aí passa. Por isso é Pode, importante ter a lupa ali para sim, prestar atenção, né? E quando eles sim, olham esse que tem muitos dispositivos de segurança, também eles já não vão querer, né? Aquele que foi observar para armar o crime, se vê que sim. tem outros dispositivos, pode também dizer, não, esse cartório é melhor eu não entrar aqui porque essas pessoas elas estão preparadas. Exatamente. Quando ele tentar e der com os burros na água, ele vai para outro cartório. Muito provavelmente. Porque ele vai falar, Sim. poxa, aqui tem um treinamento, por exemplo. Então, Uhum. eles vão ficar espertos com aquele cartório e vão tentar em outros. Então, assim, quando você não tem um treinamento, provavelmente isso vai passar muito mais fácil. Então, e você vai ser uma vítima ali de um falsário, porque ele vai visar o quê? Que é mais fácil. O falsário, Claro. ele não quer desafio, ele quer fazer a fraude. Então, muitas vezes ele vai atrás disso. E, no caso, é bom ter esse treinamento para reconhecimento de firma, não só para o reconhecimento de firmas, mas também para documentos, para cédulas também, porque não é só, Uhum. assim, existem vários tipos de documento. É que as pessoas no dia a dia às vezes não lembram, né? Mas no cartório a gente pode ter, por exemplo, esse caso de um falsário, na Reconhecimento de verdade, firma, ou... a gente vai fazer vários reconhecimentos de firma ali para pegar esse selo cartorário. Então, o selo Uhum. cartorário vai ter já vários elementos de segurança que possam ali ter o faqueamento para Uhum. dificultar essa retirada. Tudo bem que eles dão um jeito, né? A gente sabe que o Uhum. falsário, eles têm, ainda mais, imagina, fazer 20. Uhum. Qual é a possibilidade dele conseguir fazer um bem feito, E né? Uma retirada. nesse sentido é bem legal que o escrevente também assine fora, né, da Sim. etiqueta, para que aquela assinatura não fique inteirinha ali, para ele poder aproveitar. Exatamente. E tem que assinar tanto na folha quanto no selo. Uhum. Mas já vi falsário retirar o selo, né? Ele tirou bem feitinho, né? Não tirou grosseiramente, não. Ele só Isqueiro. tirou isqueiro, vapor, Uhum. retirou ali e colou.
e depois ele fez um movimento, só que foi um movimento errado. E aí, na perícia, eu detectei que tinha sido retirado de um outro documento e Uhum. que esse movimento, que era o movimento que o escrevente fazia, era uma assinatura por cima, só que ela tinha um sentido. E aí eu vi que o Uhum. falsário falou o Ah, sentido. aqueles E aí, detalhes. sim, e isso vai justamente tirar essa responsabilidade que não vai ser do tabelião, já que foi um terceiro, que Sim. a vítima também é o cartório que teve aí o seu selo utilizado Uhum. indevidamente. Então a gente tem essa possibilidade, mas é aquela coisa, né? Observar, não sei quantos aí, se tiver um alto número, o falsário geralmente ele vai, que nem a gente estava comentando, ele vai chegar ali, vai fazer o cadastro, depois ele vai fazer um, uma declaração de residência, que é algo muito Uhum. simples. Acho que ele já Sim. vai chegar com um contrato Sim, milionário? porque o contato a gente vai dar uma atenção especial, né? Exatamente. Então, o cartório vai se atentar mais. Poxa, calma aí, esse Uhum. contrato aqui. Então, ele vai querer, ele vai comer pelas beiradas, né? Então, ele vai Uhum. querer se dar bem ali com algo que seja um pouco como Corriqueiro. É corriqueiro, não corriqueiro, tem custo. mais simples. Exatamente. E Então, é isso que como, nós vamos fazer. e como que a gente consegue diferenciar os documentos, né? Por exemplo, uma carteira de identidade, uma carteira de motorista. Ela tem o QR Uhum, Code atrás. O que que eu posso sim. fazer como falsário, como atendente, para Uhum, evitar, né? Porque se eu tenho QR Code, eu posso conferir no site do Detran. Que sim. outras coisas de toque e tudo mais? Nossa, faz muitos anos que eu não fiz esse curso, mas eu já fiz. Fiz duas Os vezes. documentos, eles têm vários elementos de segurança. Então, ele tem elementos pré-impressão, ou seja, que estão antes da impressão, no Uhum, papel. uhum, Tem elementos de impressão. Então, a gente tem impressões especiais, como é a calcografia, que eu ensino isso no curso também. A calcografia, como você identificar uma calcografia. E tem de pós-impressão, que é, por exemplo, alguma faixa iridescente, aqueles dispositivos ópticos uhum, variáveis. Quando você gira, você vai ver uma modificação, como a gente tem, por exemplo, na cédula de 50, a gente tem na uhum, cédula de 100, e a gente tem também, na nossa CNH, tem uma faixa que está escrito CNH, uhum. Detran, e aí você também consegue verificar, quando você gira ali, você verifica essa iridescência. Então, a gente tem esses iridescência. Iridescência. Sim, E isso dá para perceber no toque também, ou com luz a gente negra tem, só. a gente tem três elementos. São toque, girar e transiluminação. Então, você tem também elementos quando você gira o documento, que você vai ter que Hum, ver ao girar. E isso é muito difícil deles falsificarem. Por quê? Porque é muito caro. uhum, E não tem esse tipo de impressão. Por exemplo, sim. calcografia. Não tem como fazer esse tipo de impressão, é muito mais difícil. Então, a gente tem esses elementos. Lógico, eles podem se utilizar de um suporte, né? Uhum. E fazer com esse suporte, modificar os dados. Mas isso também eu explico como verificar a lavagem. Ah, E a gente vai entendi. utilizar a luz UV para verificação Uhum. de lavagem. Teve gente que me falou que até o cheiro do documento é diferente de um cheiro impresso. O cheiro de um documento de segurança Sim, mesmo, né? Ele tem um cheiro característico, né? Isso uma porque substituta de um tabelionato me contou. Ela disse, olha, se tu cheirar, mas é muito louco, porque como é que o atendente vai ficar ali cheirando, daí vai lá, pega a luz negra, daí tem uma fila enorme, e daí pega a não, lupa. não, eu acho que não é legal ficar cheirando. Mas se você for observar, pega o dinheiro novinho. Uhum. O É, tem dinheiro novo, cheiro. você vai sentir um cheiro da calcografia. É o cheiro da calcografia. É Hum. um cheiro assim, de Esse dinheiro, sabe? cheiro é de Isso. dinheiro, de calcografia. É diferente, é diferente. Então, por exemplo, um livro novo que você compra, ele tem outro cheiro, um cheiro de papel. Mas não vai ficar cheirando o documento, não, gente. Tem outros elementos mais interessantes que você não vai precisar ficar cheirando. Que é o quê? Luz negra, luz branca, Sim, a gente tem lupa.
A gente tem elementos fluorescentes também, então a gente tem a fluorescência, a gente tem a marca d'água que dá para a gente verificar com a transiluminação, então Uhum, com a luz. E o que vai nos auxiliar é a luz negra na verificação de elementos fluorescentes. uhum. A marca Isso tem no d'água mercado, doutora? Tem no mercado tem, para comprar? tem no Mercado Livre. Ah, Tem que no Mercado bom. Livre fácil e não é caro, não. É baratinho, consegue. E uma lupa de 35 vezes, uma lupa conta-fios, que, Olha, super dica aí, gente. Lupa de sim, são 35 vezes. 35 vezes, 40 vezes, são as conta-fios. Tem as Sim. conta-fios que elas têm até os milímetros também. São bem Uhum. interessantes de serem adquiridas e ficarem na mesa desse serventuário. Porque Sim. quando ele tiver alguma dúvida, por exemplo, ele tá ali verificando, não precisa nem ter dúvida. Olha, sempre checa, é bom e é rápido. Se ele Eu tiver acho com que isso à essa mão, ele consegue. essa sacada que tu deu agora, não espera só ter a dúvida. Faça Sim, sempre, lembrando exato. que lá no balcão, lá na espera, pode ter um falsário observando, né? Sim, sim, Se ele está sim, observando e vê que vocês usam os dispositivos de segurança, opa, as pessoas estão treinadas, né? E se sim, elas estão treinadas, sim, vou passar longe, porque eles. exatamente. Exatamente. E qual é aquele Mas negócio da caneta? Porque tem uma caneta que apaga, né? tem a caneta, são canetas térmicas, então elas, quando submetidas ao calor, elas apagam. Por isso que quando a gente apaga com a borracha, ela também apaga. Só que o que que acontece? Essas canetas, elas são utilizadas para quê? Muitas vezes em documentos de DUT. Então, vai lá, faz o documento, reconhece, tá lá, Uhum. faz o DUT. Então, isso também é verificável, a gente consegue verificar se teve alguma informação apagada, você consegue observar por meio da luz UV. Se Ah, teve que alguma bom. informação apagada, luz UV. Se você quiser verificar se é uma caneta térmica, você vai ter que utilizar uma fonte de calor. Só que daí vai apagar. Entendi. Então, Sim, mas precisava ir aí, para um laboratório para atender com segurança é, com tudo isso que a gente está mas falando aí, pelo aqui, né? menos, olha, uma coisa eu vou te falar. Eu acho melhor o serventuário testar, né? Testa uma pontinha para verificar se apaga. Se Uhum, apagou, não faz reconhecimento, ó. Isso aqui é caneta apagável. uhum. Ah, de repente ter Porque uma borrachinha no guichê de sim, atendimento também pode ser sim, também, uma também pode dica. ser. Sim, algo que não vai destruir o documento. Mas pega uma Uhum, pontinha e fala, opa, deixa eu dar uma olhada aqui. sim. Se for caneta apagável, não vai fazer um reconhecimento, né? Agora, esse comportamento que a gente falou antes, o falsário ele é envolvente, né? Então ele já Sim. conhece o atendente, ele vai querer puxar assunto. Quando o funcionário vai até o líder lá, teve um pouquinho de dúvida, deu uma sensação, ele vai até lá, quando volta, o falsário, aquele que era mais fraco, foi embora. Mas tem Uhum. falsários que discutem, né? Ah, Sim. pois é, já aconteceu comigo, vai tomando o documento de volta, né, para poder ir embora com o seu documento íntegro, Uhum. porque deve ter dado muito trabalho para fazer aquilo. As pessoas Não podem tem. tirar, o tabelionato pode tirar esse documento ou não? Porque na dúvida, como é que tu vai agir, né? Bom, como que eu já verifiquei alguns procedimentos? Foi o seguinte: quando o tabelionato, o funcionário do tabelionato tem alguma dúvida, ele está ali com o documento em mãos, né? Ele vai fazer um reconhecimento, ele vai fazer uma procuração, ele está ali com o documento em mãos. Então, muitas vezes, o servidor fala assim: espera um pouquinho. E nessa espera, já faz a verificação. Só que Uhum. o falsário, ele vai ficar impaciente. Então você vai ver que ele está indo de um lado para o outro, Ou ele vai puxando ficar assunto impaciente com outros. no assunto. E muitas vezes nessa demora, o que que acontece? Muitas vezes ele vai embora. Nessa demora de verificação, aí ele pensa assim, estão chamando a polícia, vão me Sim. pegar. E aí, muitas vezes ele vai embora e deixa o documento. E por que que ele quer o documento de volta? Muito importante isso, porque muitas vezes o documento fraudulento, ele tem uma informação que é verídica, é a A foto. foto.
A foto dele. Porque ele vai se passar por terceiro e ele vai deixar a face dele. E hoje em dia, a gente tem a biometria facial. Então, os institutos de identificação já têm alguns equipamentos, umas ferramentas que vão fazer essa busca das faces e procurar a Ah, identificação. Já tem um arquivo para verificação se vai bater uma face com a outra e assim fazer a identificação desse falsário. puxa vida, que bom. Então, claro que ele quer levar embora o documento, né? É uma prova contra ele. É Mais um uma prova. motivo para passar. E eu acho que quanto mais a gente treina esse verificar de uma forma rápida, mais aguçado Sim. fica a nossa atenção para isso, né? Então, Sim. peguei o documento, chama a pessoa pelo nome, que é uma coisa super importante, porque às vezes também já nem vai prestar muita atenção, porque não é ela, né? É outro nome. Sim, sim. Olha o nariz Pergunta o nome dele. da mãe, pergunta o nome do pai. Fala Uhum, assim, nossa, interessante o nome do seu pai. Nossa, ele se escreve com tal letra. E uhum. aí, por exemplo, Jaqueline, vamos supor, o nome da mãe, Jaqueline. Nossa, ele se escreve com. Ela se escreve dessa maneira mesmo? Da minha mãe também. O seu tem C antes Sim, do quê? E fala assim, tem C antes do quê? Como se você não estivesse prestando atenção. E lá no documento tá só um quê, entendeu? Então, sim. assim, tenta puxar essa informação. Porque, poxa, quem esquece o nome da mãe? Claro, perfeito. Então, enquanto eu estou fazendo o cadastro, eu já fiquei com dúvida. Eu estou com o Sim, documento dele na mão, mas eu vou pedindo para ele me dar informações que estão ali na exatamente. carteira. Esse é o ponto. Perfeito, é Você um vai ponto estar com o super. documento dele na mão. Sim, Então, porque se ele você tem as gaguejar com o nome da mãe, daí também, né? ele não tem as informações. Um falsário, possivelmente, ele não vai ter as informações. Então, a gente tem várias informações no nosso documento que dizem muito a respeito de nós. Então, por Claro. exemplo, um sobrenome, alguma coisa, vá pedindo, vá conversando e você tem todas as informações. Por exemplo, CPF. Você sabia que antes do nosso dígito, a gente tem um numeral ali que diz onde foi feito o nosso CPF? Não sabia. Então, sim, eu vou passar isso também no curso. Ah, que legal. Não vou nem estender, vai que os falsários vão ficar espertos. Ai, Mas então não. Se o pergunta, falsário quiser, ele vai ter pergunta, que assinar. nossa, que legal, você morou em tal lugar? Né? Ou então pergunta, você sempre morou aqui? Sim. E é Você super nunca dica descobriu de alguém? raporte, né, de atendimento, é uma dica de atender Sim, bem, então a pessoa não vai se sentir constrangida com invadida, não. essa, esses gatilhos que a gente vai criando de relacionamento e, na verdade, quem assume o controle do atendimento é o atendente e não o falsário. Exatamente. O falsário, ele vai ter muita lábia, ele vai ter muito traquejo. Então, a gente tem que treinar o funcionário para ser muito melhor. Para ser muito Porque melhor, é perfeito. aquela coisa, ele é simpático, mas nós seremos muito mais. Então, Perfeito. é saber lidar com essa situação. Quem tem ali a sabedoria é que vai liderar essa conversa. Então, você sabendo essas informações, você vai colocar numa conversa de uma maneira sutil para ser um filtro. Então, é sempre pensar quais são os valores. Uma pessoa que está num cartório, ela tem que ter um valor. Ela tá Uhum. ali para evitar, ela tá ali para desconfiar. Ai, nossa, mas eu vou ser Que desconfiada. chato, né? Ai, Vou que parecer. chato. Você é pago para desconfiar. Então você está sendo pago para desconfiar. Você está sendo pago para evitar que alguém seja uma vítima. Você Claro, gostaria que sua claro. mãe fosse uma vítima? Não. Então, por isso pense que aquela pessoa ali pode ser uma vítima. Aliás, aquela Ninguém pessoa ali quer, não, né, né? sofrer um Aquela pessoa que golpe, está no né? documento, que vai ter ali, que possa ter uma fraude naquele documento. Então, aquela pessoa pode ser uma vítima. Então, conhecimento é poder, exatamente. É Você está numa perfeito, conversa, Carla. você vai ter o filtro, você pode evitar fraudes. Então, utilize, lógico, utilizando o cérebro, nós vamos evitar fraudes, né? Sem Olha a utilizar o cérebro, responsabilidade, né? é, Mentes que se exatamente, expandem e prosperam, né? Mais uma vez, exatamente, porque ficar exatamente. atento, e eu acho que esse equilíbrio do conhecimento técnico mais o relacionamento com o cliente ser mais esperto que falsário, mas ao mesmo tempo gentil e ter essa prática no atendimento é uma grande sacada dessa live. Olha, Exatamente. Isso é muito treinável, né? Porque a gente sabe que vai ter funcionários que vão ser mais tímidos.
Então pode ser que tenham vergonha de fazer alguma pergunta. Uhum. Então é bom treinar, conversar com outras pessoas, para que você possa fazer esse filtro. Porque se Exatamente. a pessoa não falar, vai ser difícil. Como é que ela vai fazer esse filtro? Como é que ela Mas vai conversar se lá ela não na, falar? quem assina Cartório Flix, e agora tem a live também que eu fiz na Aham. segunda-feira, que fala bem de comportamento do atendente para envolver esse cliente, para Uhum. trazer o cliente para o Perfeito. emocional e manter o racional dele ali, para ele, né, aquilo que ele veio fazer, que seja feito, que ele sinta que está no controle, mas que a gente consiga também fazer com que ele se sinta bem no cartório. Então, é uma maneira super simples e ao mesmo Uhum. tempo vai manter a qualidade do atendimento, que a gente Uhum. faça perguntas. E tem um detalhe, né, que tem me preocupado quando eu vejo atendimento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente Uhum. não pode falar muito alto no balcão de atendimento agora os dados pessoais das pessoas, né? Porque Sim, pode ter do exatamente. lado, me confirma o teu número, o teu número é tal, 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 tal. Não, a gente tem que perguntar, né? Então é Uhum. super bom, mais uma vez, por causa da LGPD, que o atendente peça para o cliente confirmar. Pode me confirmar os 3 últimos dígitos do teu CPF, né? Uhum. Que então eu não falei o CPF inteiro, mas ele vai falar Uhum. só um pedaço e também tem uma desculpa da Lei Geral de Proteção de Dados mesmo, que eu não posso ficar mais gritando os dados pessoais da pessoa no balcão para outros clientes ouvirem, né? É, Show. exatamente. Mas é muito importante essa conversa. Então, já vai ter uma matéria que vai complementar esta que a gente está conversando. Que além da DOC, além de você ter o conhecimento, você vai ter que ter o traquejo para lidar com esse conhecimento. Sim, com certeza, com certeza. E aí vem, né, uma trilha, por exemplo, de atendimento, de reconhecimento de firmas. Tem o reconhecimento de firmas, a parte técnica dentro da Cartório Flix, mas LGPD, documentoscopia, atendimento de qualidade, comportamento, dicção e oratória, negociação, né, para que eu possa conversar, mediação, quer dizer, então, tem um mix de coisas, de treinamentos super importantes para deixar um atendente de reconhecimento de firmas, ou de escrituras, ou mesmo de um registro, super competente, tanto para a assertividade do atendimento, mas para evitar qualquer tipo de fraude ou até incidente de vazamento de dados. Puxa, Mas é super muito bom. bacana, porque é uma ferramenta que vai economizar muito em problemas. Porque os cartórios têm muitos problemas com os falsários, com essa parte do atendimento também. Então, é algo que vai vir aí para economizar esses problemas, né? Para Economizar custo. prevenir. Para prevenir É, e para fortalecer a equipe, né? Desenvolver pessoas melhores, né? sim, exatamente. Mas foi super bom falar contigo, doutora. Também, Sempre bom. Eu quero adorei. Só tô dizer um para quem. pouquinho lenta. Eu tô um pouquinho Oi? lenta hoje, porque eu tô um pouquinho lenta, porque eu saí de várias palestras hoje. Eu tô assim, minha cabeça tá. Ah, eu Então, me fugiu imagino. palavra, coisas que eu não costumo fazer em live. Ah, Mas adorei aqui nossa live, foi muito esclarecedora. eu E quero espero que vocês convidar, gostem. né? Quero convidar, antes que as pessoas vão saindo, que a gente vai se despedindo, clicar no Sim, link da bio, tem no combo o nome da nossa live. Quem entrar lá e fizer o seu cadastro vai concorrer ao livro da doutora Jaqueline para poder passar esse conhecimento todo para a equipe também, né? Essa live vai ficar sim. 3 dias no Insta da Cartório Flix e depois ela vai para o YouTube da Cartório Flix para que vocês possam compartilhar esses conhecimentos, essas Maravilha. dicas com a equipe. E quando tiver Sim, novidades, doutora, nos avisa, porque a gente quer um curso novo, pode né? Toda vez. Quem assina deixar. Cartório Flix vai estar sempre atualizado. Ó, o pessoal tá elogiando, ó, a Isa. Parabéns às duas. Obrigada, Isa. Já que multitarefas, exatamente. Exatamente. Parabéns pelos assuntos abordados. Sim. Nossa, muito bacana. Que Gostei bom, que bastante. bom. Ó, a Alzira quer o Muito obrigada. livro, Lenira aqui, boas dicas. Mas a Gente, Lenira é tem uma que clicar, especialista, super tem que especialista no clicar, assunto. tem que clicar no link da bio e concorrer ao livro. Perfeito, gente. Se ficarem dúvidas aqui, a gente pode esclarecer, né? A equipe da Cartório Flix está anotando para poder mandar para vocês
esses Sim. esclarecimentos de dúvidas. Foi muito bom ter todo mundo aqui. Agradeço a doutora Jaqueline de novo e uma excelente noite para vocês. Eu que agradeço, ó. A Isa falou que o livro é o melhor livro, ó. Olha! Valeu, Isa. Gente, ó, é um livro ótimo para quem quer aprender grafo, ó, e assim, E, na, pode vir do e zero. no teu Instagram tem sempre dicas, né, doutora? Isso é que eu acho legal também. Assim, Sim. estudou alguma coisa, atualiza no teu Instagram, então vale super a pena também seguir a doutora Jaqueline. Inclusive tem um caso que até tô ainda estudando ele para falar direitinho, mas teve um documento falsificado dentro do Detran. Imagine, Sério? sério. Então, assim, Mas esse caso praticado dentro do ato do Detran, dentro, tem entre os lá. funcionários do Detran. Olha, a gente Eu estava indo vou. embora, mas para tudo, vamos falar sobre isso. Não, mas eu ainda vou dar uma lida no processo. É porque eu não costumo falar sem ter Sim, conhecimento do processo. sim. Então, assim, eu vou ler o processo e teve um trabalho que também foi sobre isso, que era de um A PTDF. Márcia, que está aqui conosco, me contou de um cliente que um dia foi ao cartório e no QR Code da CNH dele, quando eles viram, ele era um rapaz moreno e a foto que estava no cadastro era uma foto de um loiro. E o cara foi super empático, ele disse, pois é, calmo, frio e calculista, né? E ele disse, pois é, tu sabe que não é a primeira vez que me falam isso. E ele foi embora, né? De Uhum, boa com os documentos dele. Será que esse homem, então, porque para Márcia ele era um falsário, mas uhum. será que ele era um falsário ou será que esse problema pode acontecer mesmo, né? Eu Que já ouvi louco. falar. Já ouvi falar, só que era foto da mesma pessoa, só que no cadastro tinha uma foto dela mais jovem e dela mais velha. E então, assim, foi a foto que apareceu no QR Code era de uma dela mais jovem. Mas depois foi solucionado isso. Mas se a pessoa tem esse problema, ela deve cientificar o órgão emissor, seja o Detran, seja um instituto de identificação, para que corrija isso, porque também pode causar esse dano. E Sim. outra coisa, o cartório não tem obrigação de aceitar, sendo que os dados estão. Não, imagina, daí a responsabilidade passa a ser dele, né? Se tem um Exatamente, problema no exatamente. Detran, que Ele seja. corre atrás de corrigir, porque realmente não tem como. Mas a gente tem vários elementos que eu ensino no curso que, olha, com esses elementos, porque é muito fácil o falsário passar a perna em quem não sabe, mas em quem sabe é mais difícil. Por isso que eu vou passar vários elementos, que assim fica bem mais difícil. Tá bom, Perfeito, também. perfeito. Então tá bom, gente. Muito obrigada Muito pela obrigada, companhia de todos. Doutora, sempre um prazer, sempre linda. meu. Obrigada também. Um beijão para vocês, boa noite e apliquem esse conhecimento, apontem para a equipe de vocês. Essas dicas estão lá no Instagram da Cartório Flix. Tá Sim. certo? Um Prazer em rever. beijo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite, gente.